Queridos irmãos, ouvintes, vocês participantes do podcast EBD em Síntese, vos saúdo com a paz do Senhor. Nós somos da Assembleia de Deus e estamos nesse projeto, juntamente com o pastor Aldo, a irmã Milde, professora do Tempo Central, e queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, como também o nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, a quem nós apresentamos agora a nossa palavra de saudação. Pastor Aldo, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ítalo. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, também a paz do Senhor para a nossa irmã Milde, que faz parte conosco da equipe do podcast. Irmã Milde, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Ítalo, a paz do Senhor, pastor Aldo. Também é muito gratificante esta oportunidade que Deus nos tem dado de poder contribuir no seu reino. Nós estamos hoje, irmãos, na lição de número 6, do dia 6 de agosto, e nós temos hoje uma excelente temática para refletirmos juntos. A desconstrução da masculinidade bíblica. Nós temos aí o texto áureo, que encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade extraída desse versículo, a verdade prática é: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então, hoje, nós estamos nesta lição e vamos aí estudar a palavra-chave masculinidade. Estamos diante de um cenário difícil, pós-moderno, já algumas lições já vamos estudando aí alguns conceitos sociológicos e políticos e religiosos que têm vigorado na nossa sociedade. E para ajeitar e a gente fazer a reflexão e o debate, interessante que nesse conceito de masculinidade está muito comum hoje a gente ouvir sobre masculinidade tóxica, pastor Aldo. E também, irmã Milde, masculinidade fluida, ou seja, uma masculinidade tóxica como se o conjunto de características que nos identificam como um ser macho, como se isso fosse algo ruim, como se a sociedade estivesse rejeitando, né, o padrão da masculinidade. E a masculinidade fluida, como se o homem heterossexual ele pudesse ter aí uma interação diferente do que o habitual, do natural, e não deixaria de ser homem, não deixaria de ser heterossexual. É conhecido como a masculinidade fluida, né, muito aí ouvida, em voga pelo LGBT, ativismo LGBT. Então, nós temos aí hoje a possibilidade de, à luz da Bíblia, discutirmos, aprendermos, debatermos a respeito da masculinidade à luz da Bíblia. Então, esse conceito progressista que nós estamos enfrentando, nesse espírito da Babilônia que está operando, né, no fenômeno religioso, nós temos aí, em primeiro lugar, pastor Aldo, algo sobre a masculinidade bíblica. O senhor pode começar a nos trazer aí as considerações? Muito bem, pastor Ítalo, vamos iniciar pela masculinidade bíblica, não é? Porque entendo que seja um conceito que tem que ficar bem arraigado na nossa mente, no nosso entendimento, para que possamos afirmar o que seja, né? Não é somente falar sobre a desconstrução da masculinidade, mas entender o que vem a ser a masculinidade bíblica, né? Então, esse conceito é muito importante e para você poder defendê-lo, você poder falar sobre ele, não é? E mostrar não somente o que é masculinidade bíblica, mas se opor a tudo aquilo que vem ele dizer, não é, sobre essa desconstrução da masculinidade, ou seja, se opor a isso, se colocar, se firmar. Até porque, voltando aqui a título de introdução, nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo. O tema, o assunto principal da lição é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo e o império do mal, ou seja, o que esse império do mal, né, pode trazer de consequências para a Igreja de Cristo e também nós, como Igreja de Cristo, como nos posicionarmos perante esse império do mal, não é? O subtema da nossa revista é como viver neste mundo dominado
por este espírito da Babilônia. Ou seja, nesse sistema religioso, político e cultural que se levanta contra os ensinamentos da Bíblia. Então, é importante não somente apresentar, né, aquilo que Deus preparou para o homem, ou seja, o conceito de masculinidade segundo a Bíblia, mas também falar sobre exemplos de masculinidade na Bíblia, né? Ou seja, como a gente encontrar este exemplo na Bíblia. E começando... Estou interagindo com o senhor. O senhor acha que eles estão confundindo, né? Eles confundem em relação à masculinidade a questão de liderança com opressão? Sim, exatamente isso, né? Se você for considerar que a masculinidade bíblica ela é caracterizada pela liderança, né? Ele confunde liderança com opressão. Mas essa confusão é colocada por meio de coisas pontuais que acontecem, né? E distante do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque a maneira como Deus trabalha, né, a maneira de Deus trabalhar, ele trabalha com lideranças. Ele que levanta lideranças. Foi ele que levantou o rei Davi, foi ele que levantou os líderes que, né, defendiam a nação, foi ele que levantou Moisés, né? Gideão, quando a nação estava em perigo, ele levantou a nação. Então, essa liderança ela é caracterizada também pelo amor, pela benignidade, né, pelo trato, pelo zelo, pela proteção, né, pela proteção para suprir as necessidades. Então, esse conceito de que essa liderança é opressora é um conceito criado, né, criado e tentado implantar como cultura. Quando você vai olhar, na realidade, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia traz. Não é? A Bíblia diz que a masculinidade bíblica ela é marcada pela liderança, e essa liderança para tirar o homem exatamente da opressão. Quando a nação estava debaixo de opressão, o que Deus fazia? Levantava um Gideão. Gideão, liberte essa nação. Não é? Então, essa liderança ela é constituída por Deus. Não é? A masculinidade ela é constituída por Deus, e uma das características, um dos mandato dessa masculinidade, né, é exatamente a liderança. O homem, ele foi constituído por Deus, criado por Deus para liderar. Né? Então, juntamente com isso, pastor Ítalo, tem a questão, né, das características dessa masculinidade, que é a característica de prover. Não é? Foi o primeiro mandato de Deus para o homem. Ele teria que, né, prover, cuidar, guardar, ou seja, ele ia produzir o próprio fruto da terra, ele ia trabalhar a terra para produzir o seu fruto, ou seja, você vê aí a presença do trabalho, do prover, não somente para ele, mas para a sua família, de proteger não somente o jardim, mas também aqueles que estavam no jardim. Então, o mandato para prover e para proteger são inatos à natureza do próprio homem. O homem, ele é criado com este sentimento de proteção e de provisão. Não é? Então, a gente percebe que quando você vai trabalhar a desconstrução desta masculinidade, vai exatamente ver que, nos dias que nós estamos vivendo, o homem não está muito interessado nesta proteção, nem nesta provisão, e, pelo contrário, não é? Está fugindo do trabalho, deixando essas responsabilidades em cima de outras pessoas que não estavam, ou que não são chamadas para isso, que é o caso da mulher. Não é? E ainda neste tópico da masculinidade bíblica, o homem foi criado com esta natureza e com a sua composição física e biológica para assumir esse mandato, né, de prover e de guardar, né, e de ser um líder, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11:3, que o homem está posto como liderança no seu lar, na sua casa, não é? No seu lar, na sua casa, assim como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem, por sua vez, ele é a cabeça da mulher. Então, isso fala de liderança.
é como Deus constituiu. Então, para ele ser esse líder, não é? Ele precisa ser uma pessoa forte, ele precisa ser uma pessoa generosa, cheia de sabedoria, de amor e também de coragem. Ele precisa de muita coragem para enfrentar as suas responsabilidades. Que a gente fala de características próprias, que a gente vê na masculinidade. Na hora que você assume o papel que Deus realmente definiu para você, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, você vai estar não somente satisfazendo a vontade de Deus, mas como você está trazendo um benefício enorme, não somente para a sua família, mas para a igreja e para a sociedade como um todo. Então, conhecer essa masculinidade bíblica do ponto de vista como Deus a criou, como Deus deu origem a ela, não é? Porque ela é uma criação de Deus, foi Deus quem fez o homem. A gente percebe quando Deus criou todas as coisas, ele disse, faça-se, né? Produza a terra. Mas quando ele fez o homem, ele chama para si a responsabilidade de criar o homem, olhando para si mesmo. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E ali ele cria o homem como coroa de toda a sua criação e coloca o homem com responsabilidades para que ele domine sobre todas as obras das suas mãos, né? Então, daí porque ele ser a coroa da criação de Deus. Mas esse é o ponto de vista que nós devemos ter, que devemos fundamentar, que devemos transferir não somente para outras gerações, mas exercer o nosso papel como líder, o nosso papel como provedor, o nosso papel como protetor, não é? Como protetor, porque lá em Efésios, capítulo 5, e o apóstolo Paulo vai nos mostrar como é que é essa liderança, como é que é ser a cabeça da família, não é? Da esposa, assim como Cristo o é na igreja. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Ele é quem provê, ele é quem dá direção, ele é quem dá segurança, ele é quem protege, né? Então, é um amor, tem que ter amor, né? Para exercer o mandato da masculinidade, tem que ter amor. E esse amor é um amor sacrificial, é um amor como de Cristo, não é? Se não existe este amor, o que vai acontecer? Os homens vão começar a desistir das suas responsabilidades, da sua liderança. E aí vão aumentar o número de separações, de divórcios, porque tudo isso é fruto de abrir mão da masculinidade, do papel que você recebe de Deus, de mesmo com o sacrifício da própria vida, guardar a família, proteger a família, suprir as necessidades da família, pois isso é o papel do homem. Quando você quer desconstruir isso, você está desconstruindo também as bases da família, que, por sua vez, é a base da igreja, é a base da sociedade, né? Alcança todas essas nuances aí. Interessante é que quando você tem o modelo, né, e o modelo é contestado, a liderança que Deus deu ao homem nos deu o sistema patriarcal, de liderança masculina. Esse sistema ele foi confrontado pela sociedade porque como se o homem tivesse a proeminência das oportunidades e a mulher não. Então foi colocado uma oposição mentirosa negativa para justamente confrontar o sistema. Começou-se com essa questão de oportunidades e depois começou-se a até desconstruir o modelo masculino de provedor, de cuidador, mostrando que não é necessário. Então, isso como sendo algo tóxico. Irmã Mil, em relação à masculinidade bíblica. Nós temos que, primeiramente, fazer essa diferença que o mundo, muitas vezes, enfatiza mais o machismo. Há uma diferença entre a masculinidade e o machismo. A masculinidade bíblica, como bem já falou o nosso amado irmão, enaltece o amor, o cuidado, a proteção que o líder tem que ter com a sua família, principalmente o marido com a sua mulher. Inclusive, nós verificamos que, biologicamente, fisicamente, o homem é diferente da mulher. Ele tem ossos mais fortes, tem músculos mais fortes. E Pedro, quando fala que a mulher é vaso mais frágil, literalmente é um vaso mais frágil. Ela tem ossos, tem músculos mais frágeis também,
e é emocionalmente mais frágil. A gente percebe isso literalmente. Então, é bom lembrar bem para alunos que há essa diferença da masculinidade bíblica para o machismo, que é cultural. O machismo é mais cultural e da homem caído. Mas o novo homem é segundo Cristo, é segundo o modelo de Cristo. Ele recupera a imagem do seu Criador. E a masculinidade, ela hoje está em crise, levando em conta 3 P's. Ele como pai progenitor, o homem como progenitor, porque Deus, quando criou macho e fêmea, foi para a perpetuação da espécie humana. E hoje, quando se faz apologia à homossexualidade, então se tira esse P da história, né? O homem não é mais o pai, ele não é mais o progenitor, ele não gera mais. Porque 2 homens não podem gerar, e 2 mulheres também não geram, né? Então, há 3 P's na história aí, que é o pai, progenitor, o provedor e o protetor. E nós vemos esse modelo sendo como que atacado, né? Esse modelo está sendo atacado e vem aí, no segundo item, a questão justamente dessa erosão da masculinidade, justamente pela apologia da homossexualidade. Então, justamente a gente vê isso. Muitos homens hoje em crise. Tem homens ficando em casa e a mulher sai para trabalhar. O homem fica cuidando da casa, dos filhos. É um modelo totalmente diferente daquilo que a gente aprende pela Bíblia, não é? Porque a mulher, ela foi preparada para cuidar dos filhos, ela foi preparada para conceber, para alimentar, para proteger. Ela tem a responsabilidade de, pelo menos na primeira infância, né, até formar Irmã o Milde, caráter dos homens. deixa eu lhe fazer uma provocação e vou passar a bola para a senhora, que é bom a gente fazer essa provocação. Até onde esse modelo de papéis é uma construção social e até onde isso realmente é uma distinção bíblica? Porque tem que ficar, é bom ficar claro nessa aula, né, que o que eles nos acusam, né, inclusive na perda desses papéis, é que tudo isso é apenas uma construção social, um modelo que a sociedade ela estabeleceu e que pode haver uma ruptura, uma mudança. Eu vejo o seguinte, irmãos, que em relação às mudanças sociais, pelo fato de hoje o homem não poder, com o salário mínimo, sustentar a sua família, é necessário que a mulher também vá trabalhar. Então, as responsabilidades podem ser divididas. E é questão de dons também. A gente vê, por exemplo, na casa de Isaac, quem gostava de ficar em casa era Jacó. E Esaú era do campo. E ele não deixou de ser macho por isso, não, né? Ele era uma pessoa que estava mais ligada à casa. E, enquanto Esaú era um homem do campo, e por isso o seu pai, Isaac, gostava dele, né? Porque ele era aquele homem bravo. E Jacó já era uma pessoa mais gentil. Pelo visto, ele não era muito de pegar no pesado, não, né? Ele sempre teve quem fizesse por ele. A gente vê que ele foi uma pessoa que trabalhou por Raquel, a gente vê que ele trabalhou bastante, ele não deixou de cumprir a sua tarefa de provedor, não, porque, biblicamente falando, a gente vê que ele foi um homem que enfrentou com coragem, com bravura, as suas dificuldades. Inclusive, o nome Israel, quando foi mudado, foi justamente porque ele lutou até com o anjo pelas bênçãos, né? Ele não era uma pessoa fraca. Ele era uma pessoa valente, mas, diferente do Esaú, ele não era aquela pessoa que gostasse muito de viver caçando, de viver longe da casa. Não. Ele era mais apegado à família. E, inclusive, valorizou a herança, não é, de progenitura, porque ele desejou essa herança e tinha, inclusive, a promessa de Deus de que o menor serviria o maior, que já estava previsto por Deus que Esaú
haveria de rejeitar a sua primogenitura, não é? Mas a gente tem que ver que o modelo bíblico é um modelo que é segundo Cristo, segundo a sua palavra, e quem ama a sua... No caso do marido em relação à mulher, o que é que a Bíblia diz? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, ama a sua própria carne. Ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, não é? Protege. Então, primeiro a pessoa tem que se amar também, não é? E a dignidade que eles querem tanto, quando renuncia à sua própria identidade, deixou de ser digno. Porque se eu não valorizo a minha própria pessoa, estou insatisfeita comigo mesmo, quero ser outra pessoa, então eu não estou me amando. Não é verdade? Não é tão assim lógico a gente perceber isso? E a Bíblia orienta ao homem a honrar a sua mulher também, considerando, lembrando que, sendo um vaso mais frágil, lembra aí a questão da proteção do homem para com a sua mulher. Então, isso aí é bíblico, é uma coisa bíblica, não é uma construção social, é o que está escrito e orientado para nós, sobre a masculinidade bíblica, não é? O amor, o cuidado, a proteção, nós não podemos, de modo nenhum, aceitar essa desmasculinização do homem, né? Que é uma rebeldia contra Deus, o seu Criador. E foi uma definição que Deus fez no princípio. Gênesis 1:27. Macho e fêmea os criou. E Jesus ratificou esta palavra no Novo Testamento. Ele disse que no princípio também foi assim, né? Deus criou macho e fêmea. Ele fez a diferença através da própria genitália. Os órgãos sexuais definem o gênero do homem. Então, já está definido. Não é uma construção social. É algo que temos que aceitar por obediência e submissão a Deus, honra a Deus e aquilo que Ele criou para que a gente respeite. E a dignidade de todo homem está nisso, em obedecer à palavra de Deus, em honrar a Deus, em amar a Deus e guardar a sua palavra. É interessante que a gente pode ver que o princípio ele é bem mais abrangente do papel bíblico, né? O homem é provedor, mas a mulher é auxiliadora. Em nenhum momento, biblicamente, a gente vê essa configuração rígida de papéis no sentido do lar. A gente vai ver que o homem é o provedor, a mulher é auxiliadora. Não há nenhum problema da mulher auxiliar. Até porque a mulher de Provérbios 31 é também uma mulher que faz comércio, é uma mulher que negocia, é uma mulher que ajuda. Então, isso foi muito mais uma construção social, né, que passa por uma adaptação cultural, do que o princípio bíblico. O princípio bíblico dá a liderança ao homem, né, dá a posição de auxiliador à mulher, mas isso trabalha numa harmonia. Então, o princípio bíblico sendo observado, nunca iremos ter um problema social. Agora, a distorção dessa masculinidade na própria construção cultural fez com que o machismo fosse exaltado. A proibição do trabalho da mulher, a proibição, e essa proibição ela não vem no aspecto bíblico, ela vem justamente na construção machista, que é uma construção cultural. Né? Então, eu consigo ver essa diferença entre o modelo bíblico e a própria construção da cultura. Ela vai se adaptando, né? E vai se transformando, mas o modelo bíblico não, ele é perfeito. Ele pode ser vivenciado em todos os momentos e etapas da história sem desarmonia entre o homem e a mulher. Não é? Então, a gente vai agora para o segundo tópico. Erosão da masculinidade. Pastor Oaldo, duas coisas sobre a erosão. A erosão, em primeiro lugar, ela é silenciosa, né? Todo o processo de erosão é silencioso. E ele é lento e gradual. Uma segunda característica, ele é lento e gradual. Você vê uma rocha numa praia, né? A onda bate na rocha, o processo de erosão começa, só que você não consegue ver a olho nu. E você não consegue observar aquilo rapidamente. Então, essa erosão da masculinidade, ela já vem sendo trabalhada na sociedade há muito tempo. Não é, pastor? Isso mesmo, pastor Ítalo. E a gente olha para
questão da erosão da masculinidade na sociedade, a gente vê isso aí de forma bem patente, bem presente, né, nessa vida pós-moderna. Mas a lição que fala sobre as ideias progressistas, né, elas dizem que essas ideias também estão enraizadas dentro da instituição religiosa, né, da igreja. E o perigo é quando essa erosão começa dentro da igreja, como você falou, não é? Ou seja, a coisa está bem presente ali dentro da igreja, dentro do sistema religioso e entra dentro da comunidade cristã. Então, é importante nós vivermos este presente século, vendo o mal que nos rodeia, olhando para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, olhando para dentro da igreja, olhando para dentro da família. Né? Quantas vezes está dentro da família, no núcleo familiar? Este pensamento, esta ideologia está sendo construída dentro de uma casa, com poucas pessoas. Imagina dentro de uma igreja, não é? O que acontece com a sociedade, certo? Então, por ser algo tão sorrateiro e que vai implodindo, né? Ou seja, vai corroendo por dentro, vai apodrecendo e vai tirando as forças, mudando as forças, modificando por dentro, a gente não vai percebendo porque é muito lento, como você mesmo disse, né? Mas essas ideologias, como a ideologia de gênero, né, que não só vai para as escolas, mas que também chega ao judiciário também, onde o próprio judiciário, né, por sua vez, está ali para dar a sua interpretação e querer entrar nesta seara também, né, conceituando coisas que não é propriamente da sua área. Então, o que acontece? Nesse tempo dessas ideologias, não é? As investidas são no sentido de legitimar aquilo que é errado, não é? Ou seja, legitimar a homossexualidade. Então, se vai para a Bíblia, vai olhar Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, e ver que aquilo não é natural. Então, o que a sociedade procura fazer, né, de certo modo, é legitimar uma coisa que a Bíblia diz que não é natural. E isso busca os meios, as minorias, vem pelas minorias. Isso é muito interessante, você falou, porque cria-se uma minoria, né? E aquela minoria vai trabalhando em vários órgãos, em várias instâncias, em vários ambientes, né? De forma silenciosa, né? Quando menos espera, o estrago está feito. Por quê? Porque o conceito de masculinidade já desapareceu da mente das pessoas, porque foi feito um trabalho ali, né, de base. E Pastor aí, Aldo, inclusive, essas construções filosóficas atentatórias contra a própria ciência, em forma de doutrina de demônio, elas vão ali trabalhando, já a própria sociedade abandona o modelo científico e isso, dá voz àquela construção filosófica demoníaca. sim, Porque esses papéis de gênero, né, de que você tem como é que eu posso, a identidade e o gênero diferente, ou seja, o gênero é masculino e feminino tem a ver com anatomia, mas a isso, identidade é a forma que a pessoa se percebe, e você vai criando isso dissociado da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, da ciência pura, da biologia. Já aquilo ali é aceito e as pessoas aceitam como se fosse científico. Agora, eu fico imaginando, pastor, o seguinte: como é que você, né, está, por exemplo, dentro de uma universidade, estudando ciência, fazendo ciência, né, e o pensamento é evolucionista, o pensamento não é criacionista. Então, já começa a base aí. Então, a pessoa que engole, por exemplo, né, e coloca isso aí para dentro da ciência, uma teoria, que não tem sustentação nem na Bíblia, nem em canto nenhum, certo? Engole qualquer coisa, passa qualquer coisa. E aí, como não tem uma sustentação científica, aí vão para o judiciário, para ter a questão da legalização. Vamos legalizar, por exemplo, o casamento homem com homem, mulher com mulher, já que não tem base científica, né? Já que não tem base científica. Então, um outro ponto de erosão muito forte, né, que da masculinidade é com relação à sua responsabilidade. Os homens não querem ser responsáveis. Nós temos uma crise de liderança muito grande, né? Dentro das famílias, nós temos crise de procura-se um líder contra. E essa crise de liderança vai chegando na igreja também. Ninguém quer assumir responsabilidades dentro da igreja.
Ninguém quer assumir o departamento, ninguém quer assumir responsabilidades. A igreja são poucas pessoas que querem responsabilidade, porque junto com a responsabilidade vem a proteção, vem a O provisão, trabalho. né? Então, vem o trabalho, né? Vem o sacrifício, Isso. ao possível, né? Você vai se sacrificar. Então, ninguém quer se sacrificar pelo outro, né? E, principalmente, o trabalho. Ninguém quer ter um trabalho. Se tem um trabalho para fazer, deixa para fulano fazer, né? Então, esse pensamento de que o trabalho é do outro e não dele, e fugindo do trabalho, é um pensamento que está se construindo e que vai corroendo a responsabilidade, né? Vai corroendo a responsabilidade. Porque, por exemplo, como é que vocês imagine não é, que há uma liderança para você chamar para o ministério? Alguém que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Você vai levantar quem? Um líder. E o líder, geralmente, ele se apresenta no meio da igreja, não é? Deus Deus faz a chamada, mas a vocação, a gente percebe que aquela pessoa tem vocação para liderança, para liderar um grupo de jovens, para liderar um círculo de oração, para liderar um trabalho, para liderar um conjunto. Então, a liderança é quem vai apontar que aquela pessoa tem ou não uma chamada para a obra do Senhor, né? Então, essa erosão faz com que a gente faz com que o homem fique incapaz de exercer liderança, ou seja, vai destruindo a liderança do homem, deixando-o incapaz de ser um líder. Você, por exemplo, você está com o seu filho aqui em casa, você está preparando para ser o líder da sua casa, mas ele vai recebendo um ensinamento por fora que vai corroendo essa masculinidade, essa liderança dele, ao ponto dele ficar incapaz de exercer a liderança de sua própria casa, do seu próprio lar. Como é que ele vai exercer liderança no trabalho, na igreja, onde ele estiver, né? Então, isso é um pensamento de cultura que procura destruir a própria sociedade, né? E aí vem, junto com isso, a família, vem junto com isso a igreja, vem junto com isso as instituições, né? Então, essa erosão da masculinidade, ela passa por tudo isso, né? Passa por tudo isso. E a gente precisa, né, como Deus disse a Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, né, que procurou um homem para o colocar na brecha e não o achou, né? Então, hoje, os olhos de Deus permanecem olhando e vendo, né, onde está um líder para levantá-lo, para colocar na brecha. Por quê? Porque essa erosão da masculinidade está tirando, né, a capacidade de liderança, a capacidade para liderar, e isso tem prejudicado em muito as famílias, né? E isso tem prejudicado em muito a sociedade. Irmã Milda, interessante é que essa falta de responsabilidade cria a justificativa. Quando eu sou irresponsável, então é mais fácil eu justificar dizendo não precisa disso, não é assim, não tem para que tudo isso. Então, essa própria falta de responsabilidade está contribuindo para essa efeminização dos homens. Eles estão efeminados até porque eles estão aí longe de suas responsabilidades, não querem tomar a sua responsabilidade, então eles vão justificar aquilo dizendo que isso não é coisa, ser homem não é ser só isso, ser homem não é você agir assim, você é homem mesmo sem agir assim. O que é que a senhora acha nessa responsabilidade negligenciada? Essa responsabilidade negligenciada também a gente tem que considerar que no tempo atual há muita promiscuidade, dissolução. Então, há muita facilidade das pessoas viverem, se relacionarem sexualmente e não ter responsabilidade um com o outro. E há casos até que as pessoas que se relacionam com muitos, depois o homem não sabe nem quem é, se tiver uma gestação no meio, não sabe nem se é o pai da criança. Então, isso aí já é uma coisa que também exclui a responsabilidade do homem, não é? Ele se miscui, não, eu não tenho certeza que sou pai, eu não vou assumir esta responsabilidade. E, infelizmente, a gente tem que ver que, para que a gente considere a masculinidade bíblica, temos que verificar esses 3 pontos. A criação divina, Deus criou o homem macho e a mulher fêmea. O gênero está definido já na criação. Na criação. De Deus. E uma outra coisa que temos que considerar, que são esses 3 aspectos que a gente considera aqui nesse item, né? O segundo
ponto que a gente tem que ver é a constituição biológica, como você bem falou, hoje se estão negando até a ciência, porque geneticamente já está comprovado que até a análise de um osso feminino, você sabe dizer se aquela pessoa de milhares de anos que está enterrado ali era uma mulher e era um homem. Então, é uma coisa que está definida pelos cromossomos, não é? Já está definido dentro da própria constituição da criatura, do homem e da mulher. E a outra coisa são os papéis, que hoje estão querendo inverter os papéis, mas, como você bem falou, não tem nada que a gente possa dizer isso é exclusivamente da mulher ou isso é exclusivamente do homem. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem interessante, que hoje, através da computação, os homens fazem desenhos de bordados, de tricô, tudo dentro da computação. Você pode... Quer dizer, tanto o homem como a mulher, como Deus deu a inteligência para ambos, eles podem seguir um dom específico, não é? Não é seguir, eu posso dizer, não, bordado é só para a mulher. Não, depende. Se o homem tiver esse dom, que Deus deu a capacidade dele entender, ele vai adiante no bordado. Dele ser criativo, né, irmã Milda? Se ele for criativo, isso. Não é? Só que isso não anula, aí tudo bem, o princípio bíblico de o homem ser o provedor, né? O provedor, exatamente. Os 3 P's, né? Ele é o progenitor, o provedor e o protetor. Protetor, isso mesmo. Então, assim, a gente... Uma crise de liderança. Ezequiel disse, busquei dentre eles um homem que tivesse na brecha. Parece que aquele mesmo tempo de Ezequiel, a gente está vivendo aí num geral social, né? Os homens querendo tirar suas próprias responsabilidades. Mas a gente tem, na Bíblia, um modelo, né, irmã Milda? Um modelo, um símbolo de masculinidade, de um homem protetor, provedor, responsável e amável, né? Que é justamente aqui o modelo de Boaz, que é um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo. Então, sobre esse modelo que envolve generosidade e responsabilidade, a senhora pode fazer as considerações. É bem interessante isso aqui, porque nós vemos aqui uma família que estava em crise, empobreceu, Noemi voltou sem nada, sem marido e sem os filhos, viúva, pobre, e a sua terra estava à venda para que ela pudesse sobreviver. Então, nem a herança ela podia ficar com ela mais, né? E Deus levantou aqui um Goel, né? Goel, que significa protetor, para que ele viesse a ser aquele que resgatasse, ou remisse a viúva. Ele resgatou, o resgatar significava comprar para deixar livre. Agora, o Boaz, ele não era aquele parente mais próximo, mas ele, como um homem responsável, como um homem honesto, ele procurou se comunicar com os anciãos das tribos, aqueles anciãos que eram líderes na comunidade, que era feito, Israel naquele tempo era na porta da cidade, não é? Que se fazia os negócios. E ele verificou, eu acho interessante que nem diz o nome do homem, né? É fulano. Ele se preocupou porque ele disse, eu não sou o remidor, o parente mais próximo, mas eu vou... Ele ficou interessado, né, em cumprir a lei. Uma coisa tão interessante que eu acho também, irmãos, que é bom lembrar para os nossos irmãos, é que numa época tão difícil como aquela dos juízes, que cada um fazia o que queria, existia essa família que temia Deus, né? Esse homem honesto que guardava a lei, que guardava a palavra de Deus e que procurava fazer conforme a palavra. E ele não era realmente o primeiro, mas que ele iria procurar
cumprir, né, a sua responsabilidade. Como homem, ele demonstrou proteção. Aqui a gente vê, eu até anotei algumas coisinhas que é interessante a gente colocar para os irmãos dessa lição. No versículo 8 do capítulo 2 de Ruth, versículo 8 do capítulo 2, a gente vê Boaz falando para Ruth. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vá escolher em outro campo. Que é interessante que quando ela voltou, naquela sua pobreza, ela procurou trabalhar. E ela, por casualidade, chegou ao campo de Boaz, que era um homem rico e que foi, Noemi logo identificou, ele é parente de Elimeleque, é um dos remidores, é um daqueles que pode resgatar a nossa terra e também pode cumprir a lei do levirato, que era suscitar um descendente para que não se apagasse aquele nome, por exemplo, o de Malom, que era o marido de Ruth, não se apagasse das tribos, e que a sua herança também não passasse para outros, que permanecesse cada um na sua herança. Porque o propósito de Deus é que cada um tivesse a sua terra, tivesse a sua casa. Deus não queria nenhum pobre em Israel. Por isso ele estabeleceu essa lei, para que as pessoas pudessem resgatar, remir, proteger o pobre. Inclusive, neste texto de Ruth, que a gente vê aqui, a gente vê a questão da proteção de Boaz. Não vá a outro campo, minha filha. Ele era, dá a entender que ele era mais velho do que ela, né? A gente vê que ele era mais velho, e até quando ela se apresentou na eira lá, ele disse: ainda bem que você não foi aos jovens, né? Não procurou os jovens. E ele ficou interessado em cumprir aquilo que estava estabelecido na lei. Inclusive, ele deu ordens para os seus segadores para que não a molestasse, não tocasse nela, não é? Deixasse cair também alguns grãos, espigas, para que ela colhesse. Tudo isso estava na lei para a proteção do pobre e do estrangeiro. E quando ele a acolheu, eu acho interessante também que a Ruth, no versículo 10, ela diz, a Bíblia diz: então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou a terra e disse: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ora, ele tinha a lei de Deus no seu coração, né? E como protetor do estrangeiro, e ele procurou fazer aquilo que estava estabelecido na lei. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, até abençoou a estrangeira, não é? Nesse caso. E o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste te abrigar. Quando ela se decidiu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, a gente vê que ela se converteu a Deus. Ela se converteu ao judaísmo. Ela era uma prosélita, vamos dizer assim, né? Converteu-se ao judaísmo e procurou andar conforme a lei de Deus, temeu ao Senhor. E eu acho interessante aqui, nos versículos seguintes, que quando ele deu ordens, né, para que os moços dele, os segadores, não a tocassem, a gente vê que ele está demonstrando a sua proteção. E quando ele também deixou que ela levasse muito mais do que ela tinha colhido dos grãos, mostra também a sua generosidade, né? A sua generosidade para com Ruth e Noemi, aquelas viúvas que estavam necessitadas do pão de cada dia. Ele foi aí também um provedor, não é? Pela sua generosidade, ele foi um provedor. Então, a gente vê aqui os 3 P's, não é? De proteção. Depois, quando ele casou, aí se cumpriu
o primeiro P de progenitor, né? E ele suscitou descendência para Malom, quando nasceu Obed. E que ele sabia que aquele filho não era dele. O filho era dele, mas que iria suscitar o nome do morto, do falecido, no caso de Malom. E nisso a gente vê o amor de Deus demonstrado na pessoa de Boaz, né? É um amor sacrificial. Ele não teve pena de também comprar a propriedade e ceder aquela propriedade para as viúvas, não é? Para deixar em herança para aquela família que havia perdido seus bens. Então, nós vemos também nisso a generosidade, amor e generosidade dele. Ele não teve esse egoísmo, né, de, não, como outros, não, vai causar dano à minha herança, eu não vou querer cumprir essa lei, não, porque vai causar dano à minha herança. Porque ele adquiriria e teria que ceder, né? Porque é a lei da remissão, né? O remir é comprar para deixar livre. Não seria dele, realmente, seria daquela família que estava precisando desse resgate, desta proteção. Pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. E nisso aí nós vemos que ele foi fiel também, porque ele não se apressou em dizer, não, eu vou fazer sozinho, eu vou resgatar logo. Não, ele foi primeiro seguindo aquela lei que era o mais próximo, o parente mais próximo. Ele era, vamos dizer assim, na sucessão, talvez o segundo, depois daquele fulano que não quis, né, resgatar. Então, que Deus possa nos ajudar a compreender que a masculinidade bíblica ela envolve isto, o amor, a proteção, a generosidade, como o pastor Aldo já bem falou, não é aquele modelo de machismo que humilha, que deixa debaixo do pé, não. A mulher, ela é, na família, a auxiliadora, porque o Senhor disse, far-lhe-ei uma adjutora. E Ruth foi abençoada para ser também uma pessoa que haveria de edificar a casa de Israel. E ela teve o privilégio de ser aquela mulher que gerou um filho que cumpriria, nessa sua descendência, uma promessa que Deus tinha feito desde Jacó, quando abençoou o seu filho Judá. Né? O cetro não se apartará de Judá. Ela passou a ser uma pessoa que fez parte da descendência de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É bem interessante isso aqui. É muita coisa, não é, irmão? Inclusive Boaz representa esse símbolo, né? Também. De masculinidade bíblica como pai, marido e líder, né? Boaz, ele tem essa representação. Pastor Aldo. Pastor Ítalo, ressaltar essa generosidade de Boaz e alguém pode pensar assim, bem, mas ele tem interesse em casar com Ruth, mas isso não se apresenta no texto, até porque a sua generosidade era em querer socorrer, porque ele primeiro toma conhecimento que Ruth chega na cidade com Noemi. E o que impressiona Boaz é a atitude de Ruth. Ele só olha, eu tenho conhecimento de como você deixou sua casa, deixou seus pais, deixou sua terra, deixou seus parentes, deixou sua nação para vir para um povo que você nem conhece. Você não sabia nem como é que é aqui, mas você largou tudo isso só para cuidar da sua sogra. Então, ele tomou conhecimento disso e isso sensibilizou ele. Então, ele disse, olha, isso aí já é conhecido, você fez muito bem, né? Que Deus galardoe esse seu feito. Né? Isso hoje torna-se um versículo, né? Onde todos dizem, né? O Senhor galardoe o teu feito, seja cumprido o galardão do Senhor, Deus de Israel, cujas asas viesses abrigar. Então, ele vê isso. E, após ver isso, ele se incomoda e quer ajudar a Ruth de alguma maneira, né? Mas a gente percebe também que só ela dando alimento, protegendo para que ninguém a agrida, fazendo esses favores, né? Ele não estava fazendo tudo, porque ela continuaria viúva, Noemi continuaria viúva.
Então, ele assume a responsabilidade. Ou seja, o caso não é dele. Tem outra pessoa que deveria fazer isso por ele, mas ele assume uma responsabilidade que não é dele. E ele vai à procura dessa pessoa. Seu amigo, tem uma pessoa lá, né, Noemi e Ruth, estão precisando que você defina se você vai ou não redimir, não é? A fazenda, a herança de Elimeleque. E aí chama este homem, chama de forma legal, né? Não chama assim às escondidas, não chama em particular, mas chama de forma pública. Ele vai à porta da cidade, chama ali os homens para fazer uma audiência pública, não é? E dizer assim, bem, estamos agora diante dos juízes e você me diga se você vai ou não assumir a responsabilidade que é sua, não é minha. Mas caso você abra mão dela, passa a ser minha. E aí aquele homem diz, olha, infelizmente eu não posso arcar com essa responsabilidade, eu não tenho como fazer isso. Então, quando ele abre mão, aí Boaz diz assim, bem, então eu vou assumir a responsabilidade, até então você não tomou. E aí assume a responsabilidade de remir a herança de Elimeleque. Mas o que eu acho interessante é quando Ruth chega na casa de Noemi, depois do dia de trabalho, vai conversar, e Noemi, na conversa que tem com ela, diz assim, e aí, como é que foi o dia? O que se passou por lá? E aí ela vai dizer, olha, aconteceu isso, houve essa conversa, não é, com Boaz e tal. Então, Noemi diz algo muito interessante no capítulo 3, versículo 18. Ela diz assim, sossega, minha filha, até que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Era Noemi dizendo assim, este homem que falou com você, esse é um homem de responsabilidade. Esse é um homem de muita responsabilidade. Se ele falou, pode ficar certo, fique sossegado, tranquila, porque ele vai resolver esse negócio. Não era uma situação dele. Então, a gente percebe o modelo, né, de masculinidade bíblica, não é? Não esse modelo de machismo que eles criaram, né? Criaram e procuram introduzir na sociedade, mas que não existe. A Bíblia não aponta por esse caminho, mas fala de uma masculinidade que, como disse a irmã Milde, não é? Trata com generosidade, que provê, não é? Que dá segurança, não é? E que, acima de tudo, assume responsabilidades. Então, é esse modelo de masculinidade que a gente precisa ver, não é? E que temos como exemplo Boaz, e que a gente precisa ver não somente nos nossos lares, mas também na igreja, não é? Na igreja, para que não, por pouca coisa, as pessoas estão abrindo mão dessa responsabilidade dos seus lares, deixando a sua casa, deixando a sua família, e isso vai trazendo muitos problemas para a sociedade. Nós estamos chegando já no nosso tempo, né? E a gente viu aí que a masculinidade bíblica ela exige autocontrole, sacrifício, firmeza de caráter e empregado, né, nas ações diárias, né? Compromisso, responsabilidade. É uma boa aula para a gente refletir na igreja, pedindo a Deus que nos ajude, que ajude os professores, que ajude os alunos, que haja uma conscientização e que essa desconstrução da masculinidade não atinja a nossa camada cristã. A igreja sendo coluna e firmeza da verdade, com a responsabilidade de ser a mensageira, né? A mensageira da verdade, do evangelho verdadeiro e desses papéis estabelecidos por Deus na criação. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Aldo, agradecer a irmã Milde e lhes facultar a oportunidade das considerações finais. Eu quero agradecer, irmão Ítalo, pela paciência conosco e também pela interação, né? E agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder contribuir com aqueles que vão estar ensinando. E vendo que o ensino bíblico ele é muito importante, até porque o que existe, né, deste ensino da desmasculinização já é muito danoso. Nós precisamos ensinar sobre a masculinidade bíblica, não é não somente afirmar ela, mas viver ela, porque a palavra de Deus é regra de fé e prática, não é somente o conhecimento, mas transmitir esse ensinamento dentro da nossa casa, na nossa família, dentro da igreja, e ficar vigilante, né? Porque, como você falou, é uma erosão, ou seja, quais são os pontos que estão, né, sofrendo esta erosão e ir lá,
e tomar providências para que alguma coisa seja feita, né? E agradecer a Deus pela oportunidade e aos nossos irmãos que nos facultam essa oportunidade. Deus abençoe. Irmã Milde. Eu gostaria de lembrar, mais uma vez, que a masculinidade está também associada à virilidade. Essas pessoas que não se identificam mais como o macho, eles também são pessoas de duplo ânimo, pessoas frágeis, fracas, que não servem para a liderança, né? É uma crise de liderança também nesse sentido, que a gente vê na sociedade, porque são homens de duplo ânimo que não agrada a ninguém nem a Deus, porque não é possível, né? Deus não se agrada de quem tem o duplo ânimo. Ele procura pessoas firmes. E ele diz, a palavra diz que a gente deve se cingir com a verdade, o cinto da verdade, não é? Viver a verdade. E esse modelo que está sendo abandonado, que é o modelo bíblico, traz prejuízo à sociedade, traz prejuízo na igreja, na família. E nós devemos considerar isto. Eu até lembrei uma coisa que foi dita na lição também, que uma das instruções de Davi para Salomão foi: seja homem. Seja homem. Seja homem, né? Ser homem, a ser firme, não é pessoa vulnerável, né? Maleável, não. Uma pessoa que tenha firmeza na verdade. É o que Deus procura, essa pessoa que esteja na brecha, tapando o muro. Que Deus possa encontrar na igreja muitos homens, não é? Muitas pessoas que estejam nessa condição de servir ao Senhor. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me tem dado de poder contribuir, não é, para a edificação do povo dele. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu também agradeço a oportunidade. Agradeço ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor diretor, pastor Reinaldo, e a Deus toda a glória. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor. A paz do Senhor.